Bom dia, que coisa boa estar com você mais uma vez aqui, numa segunda-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Quem foi Jesus, quem é Jesus e quem será Jesus na história da humanidade. Antes de nós começarmos, eu vou pedir para você não deixar de deixar o seu like e compartilhar com alguém, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Jesus no livro de João. O livro de João, o Evangelho de João, é o evangelho que foi escrito por último. Foi escrito aproximadamente 20 anos depois de Jesus ter ressuscitado. E o Evangelho de João é o mesmo discípulo que escreveu as cartas de João lá atrás, lá no finalzinho da Bíblia, e também o livro de Apocalipse. João ele foi metódico em registrar algumas coisas com como Jesus se revelava como Deus e homem, 100% Deus, 100% homem, de acordo com a necessidade da sociedade da época, porque a sociedade da época estava em conflito social, do mesmo jeito que a gente está ainda hoje, né? As pessoas ouvem muitas coisas e às vezes não sabem nem no que creem. E aí João, inspirado pelo Espírito Santo, ele define 7 metáforas que Jesus fala. Metáfora é uma comparação. Jesus usava muito isso para facilitar o aprendizado. E os fariseus, os doutores da época, estavam muito revoltados com Jesus, porque Jesus tinha feito uma declaração lá em João capítulo 8. Jesus fala para os discípulos e para os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei e eles estavam esperando um Messias, um libertador que fosse um libertador político, especificamente político. Mas, na verdade, Jesus veio para salvar o homem da eternidade, do pecado e também do inferno. Foi isso que Jesus fez. E os fariseus estavam muito revoltados. Então, Jesus vem e diz assim para eles: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Lá em João capítulo 8, 58. Quando ele faz essa declaração, todos os fariseus pegam algumas pedras e tentam apedrejar Jesus, porque estava tudo muito claro, mas eles não queriam entender a verdade. Jesus, quando fala eu sou, ele está falando da mesma maneira, a mesma fala no original, quando Deus fala para Moisés, quando Moisés pergunta, e aí, como que eu vou falar o seu nome para o povo? Aí Deus fala assim, responde para eles que o meu nome é Eu Sou, o mesmo nome, o Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que domina sobre as nações. Quando Jesus responde isso, os discípulos ficam assustados e os fariseus tentam apedrejar Jesus. Em outras situações, Jesus vem e fala de uma maneira mais fácil para eles entenderem como que Jesus era, quem era Jesus. Porque nós precisamos saber quem é Jesus, porque ele é a base da nossa fé. Nós somos chamados de cristãos porque seguimos a Cristo Jesus, não é? Em uma situação, Jesus vem e fala, eu sou. E é quando ele fala em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. E quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sustento a vida de vocês. Eu sou aquele que dou a vida. E outro dia eu estava segurando um bebezinho, recém-nascido, respirando. Fiquei pensando, meu Deus, que fragilidade. E o fôlego de vida pulsando naquela criança. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o que sustento a vida. Tudo que sustenta o planeta e que tem vida é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder para sustentar tudo isso. E da mesma maneira que Jesus cita que o povo foi sustentado no maná lá no Antigo Testamento, Jesus sustenta a nossa vida hoje. No entanto, lá todos morreram, mas aqui nós teremos vida eterna. É isso que Jesus fala.
A segunda situação que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, quando Jesus fala que ele entra no lugar onde tem trevas. E hoje Jesus está dizendo para você e para mim, qualquer lugar que tenha trevas na sua vida, na sua casa, Jesus está pronto para entrar e dissipar as trevas, porque onde há luz, não tem como ter trevas, mesmo que seja uma luz pequenina. A luz ilumina ao redor aonde ela está. Que Jesus seja a luz da sua vida nesta semana, na sua casa e em você. O terceiro aspecto que Jesus fala é eu sou a porta das ovelhas, em João capítulo 10. A porta das ovelhas trazia uma grande analogia para eles, porque todos ali sabiam o que era ovelha, o que era pastor e o que era apacentar. Havia um aprisco e as ovelhas eram cuidadas, né? E o pastor era aquele que cuidava das ovelhas. Mas aqui Jesus fala, eu sou a porta, a abertura, o lugar de passagem das trevas para a luz, do aprisco para o pasto e assim por diante. E Jesus está dizendo que quando ele é a porta, desculpa, quando ele é a porta, ele é a salvação, ele é a libertação, ele é a provisão, ele é o cuidado e ele é a proteção. Que maravilha a gente poder entender que esse Deus que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele tem todo esse poder. Jesus, lá a quarta vez que Jesus diz eu sou, ele fala, eu sou o bom pastor. Lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. E aí, pastor tem outras características. É a característica do aconchego, do cuidado, do pessoal. E Jesus é bom pastor, lá no Salmo 22. Jesus se revela como grande pastor no Salmo 23 e no Salmo 24 como o supremo pastor, o maior, o melhor, o único, o master, né? Jesus é o master. Muito bem. A quinta vez em que Jesus vem e fala sobre eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida num contexto de morte. E ele inaugura a imortalidade. Quando Jesus ressuscita, ele inaugura a imortalidade. E a partir daí, todos os que entregarem suas vidas para Jesus serão imortais. Ou seja, nós morreremos sim no corpo, mas o nosso espírito será eterno. Nós não veremos a segunda morte. Nós estaremos com Jesus eternamente. É o que a palavra de Deus nos garante. Jesus é o primeiro homem físico, a ser glorificado e entrar no céu. E eu fico imaginando que dia glorioso foi quando Jesus, o homem, entrou no céu ressurreto com as chaves da morte na mão, dizendo: eu venci. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Lá, o sexto aspecto de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João capítulo 14. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é a verdade absoluta, não há relativismo. Ah, isso é relativo. Ah, isso não é bem assim. Não, Jesus é a verdade inquestionável. Ele é a verdade porque ele venceu a morte. E ele é a vida, ele é a fonte da vida. Jesus se revela também o sétimo eu sou, de uma forma comparativa, foi eu sou a videira. A videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que está conectado em mim, grudadinho em mim, dá muito fruto. E Jesus fala, olha, vocês precisam estar comigo. Vocês precisam estar em mim. Receber a mesma seiva, a mesma produção de vida. Se vocês não estiverem comigo, vocês não conseguem dar frutos. Então Jesus vem e fala isso no capítulo 15. Nós aprendemos muitas coisas com as declarações de Jesus. Mas
O que eu posso praticar hoje? Eu posso praticar de que esse Jesus que você entregou sua vida um dia e confessou com a sua boca, Jesus Cristo, eu creio que o Senhor morreu, veio ao mundo, morreu dentre os mortos, está à direita de Deus Pai, ressuscitou e escreveu meu nome no livro da vida. Você é uma nova criatura, você está conectado em Deus. E por causa disso você tem vida e vida em abundância. Se você não está tendo, de alguma maneira, vida em abundância, nós vamos orar hoje para que Jesus venha com poder na sua vida. Eu quero dizer para você que o nome de Jesus tem poder. Tem poder sobre os demônios, tem poder sobre enfermidades, tem poder sobre todas as coisas. O nome de Jesus nos dá autorização de entrarmos no trono do Pai eterno, pedirmos as coisas ao Senhor no nome de Jesus. Jesus é o nosso advogado, é Ele que venceu a morte, Ele que rasgou a cédula que nos condenava, e por causa dele nós estamos aqui para servi-lo. Se você anda com alguma angústia, alguma tristeza, alguma treva permeando a sua vida, se você precisa de algum cuidado do bom pastor, hoje nós vamos orar e entrega a sua vida para Jesus. Pede com sinceridade e eu tenho certeza que os céus se abrirão para você. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, libertador, aquele que cura, aquele que liberta-nos, aquele que tem as chaves da morte e que nós agora, Senhor Jesus, somos libertos e que as momentâneas lutas que passamos, Senhor Jesus, são para que o teu nome seja glorificado em nós. Eu te peço em nome de Jesus que todas as pessoas que estão ouvindo essa oração possam receber o toque da pessoa de Jesus, que o nome de Jesus seja eficaz a ponto de trazer cura, salvação, libertação, esperança, alegria, vida. Ah, Jesus, nós te pedimos isso, é no teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana na companhia de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tchau, tchau.